Tudo bem? Vamos começar novamente aqui um bate-papo, compartilhando o amor de Deus. O tema de hoje que nós vamos conversar aqui é que a felicidade depende de nós. Você concorda com isso? Que a sua felicidade depende de você? Que a minha felicidade depende, acima de tudo, de mim? Entender a felicidade para o contexto humano é bem desafiador. Eu, há pouco tempo atrás, estava muito feliz com o meu time, que vinha ganhando tudo, mas de repente tomou uma goleada. Então eu estava feliz e fiquei triste. A gente pode ter um relacionamento com alguém e a gente se sente feliz, mas depois passa por uma outra experiência e se sente triste. E podemos pensar no trabalho e podemos pensar em todas as outras relações sociais. Por que nós temos a felicidade em nossa vida, às vezes sendo medida e pautada como se fosse uma subida de montanha e descida, ora feliz, ora triste? Se entrevistarmos uns aos outros, com certeza eu responderia, e provavelmente você também responderia, que o ideal nosso é termos uma felicidade constante. E como que nós podemos então entender o que Deus tem para nós? Há um momento que João, o evangelista, ele registra no evangelho e ele diz assim, que Jesus, após ter um momento tão próximo aos seus discípulos, ao final ele termina aquele momento falando assim, olha, aqui está então o entendimento, a condução para vocês para a felicidade. Que contexto é esse? O que Jesus está revelando ali naquele momento? Jesus revela naquele momento a partir de uma atitude para que eles pudessem entender, para que eu e você possamos entender como ter continuamente a felicidade. E estava se aproximando o momento em que ele seria entregue, torturado e morto. Jesus sabia disso, mas ao mesmo tempo ele queria preparar os seus discípulos para ter uma continuidade de vida aqui nesse mundo com a presença da felicidade. E como que ele fez isso? O momento para ele, Jesus, era difícil, era terrível, mas ele não deixou que isso frustrasse a vida dele sem continuar vivendo a maior experiência da felicidade. E afinal de contas, qual é a grande felicidade de Deus? É estar disposto a abençoar, a cuidar, a proteger toda a sua criação, a servir a sua criação. Então Jesus vai e prepara os seus discípulos, coloca-os no lugar sentado e começa então a lavar os seus pés e enxugar a cada um deles. Mas chega um discípulo que fala, Jesus, eu não vou permitir que você faça isso. Pedro disse assim. E aí Jesus falou com ele, olha, se você não permitir que eu faça isso, então você não tem parte comigo. E aí Pedro imediatamente falou, então não lava só os meus pés não, lava também o meu corpo, a minha cabeça, lava o meu corpo inteiro. E aí ele começou a entender os discípulos o que Jesus estava falando. Jesus queria que eles pudessem entender que a vida humana, a maior experiência da vida humana, está em termos parte com Deus. E a felicidade, essa que tanto oscila na minha vida e na sua vida, ela pode tomar um rumo daquilo que esperamos de ter ela por continuidade, que só Deus pode nos dar isso. E é essa a revelação de Jesus Cristo. Por isso que Jesus veio na forma humana para nos dar tudo dele, para que possamos alcançar. E aí há uma outra experiência na Bíblia que ela então fecha o nosso entendimento para isso. Há um momento que Deus chama um profeta, o profeta Jeremias, e precisava que ele entendesse o que Deus queria para a vida dele e para a vida do povo dele. E aí ele fala, Jeremias, vai até a casa do oleiro, e lá você vai entender o que eu estou dizendo a você. E Jeremias, quando ele chegou na casa do oleiro, ele ficou observando. E o que o oleiro estava fazendo? Ele pegava o barro, ele pegava o vaso, quebrava o vaso, pegava o vaso, o barro e fazia um vaso novo. E é isso que Deus então
fez com que Jeremias pudesse compreender. Eu quero pegar aquilo que é humano, aquilo que é o velho, mas me deixa fazer o novo na sua vida. É isso que Deus nos propõe para termos felicidade. É a gente permitir Deus quebrar o nosso velho, o velho homem, a nossa natureza humana, para Ele nos dar um novo, inaugurar em nós uma nova vida, mas uma vida onde a gente tem um vínculo com Ele por toda a eternidade. E a felicidade, ela vai permanecer em nós todos os dias, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de todas as provas. Jesus falou isso. Olha, pode observar, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é isso? Seja feliz, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E a felicidade, Deus em nós, representa esse tempo que estamos vivendo, mas acima de tudo, a transição nossa desse tempo para a eternidade com Deus. Nem mesmo a morte, que possa nos rondar tão de perto, ela vai tirar de nós a felicidade que Deus nos dá. E como manter isso então? O segredo é esse. Se já sabemos que precisamos então buscar a felicidade em Deus e permitir que Deus nos dê a ela, como manter? Aí Jesus também falou aquilo que só Ele pode dar. E Ele disse assim, a nós e a todo o povo: eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Aquele que come de mim, aquele que bebe de mim, jamais terá fome, jamais terá sede. A felicidade é aquilo que a nossa alma deseja estar saciada. E a nossa alma só estará satisfeita se comermos e bebermos na fonte, que é Jesus. Experimente isso. Entregue a sua vida para Jesus e Deus fará toda a diferença. Deus te abençoe. Forte abraço.